Olá, você que me acompanha, sou Carlos Oliveira, a graça e a paz a você. E nesse dia eu desejo compartilhar uma reflexão que pode ser muito importante para você. Falar sobre liderança nos dias atuais se tornou cada vez mais secularizada. Quando nós falamos sobre liderança, muitos recorrem a argumentos meramente seculares, profissionais, seja na esfera pública, seja na esfera privada, e se esquece do ponto principal sobre liderança para aquele que serve a Jesus, que crê na sua palavra e que labuta, acima de tudo, no seu ministério. Eu quero compartilhar com você sobre liderança, que ao mesmo tempo tem os seus pés no chão, mas tem a consciência de que a sua mente, o seu psique, a sua cabeça, o seu pensamento está ligado diretamente no céu. Um líder com o pé no chão, com a cabeça no céu. E para nossa reflexão, para que você compreenda melhor um pouco acerca disso, não existe ferramenta melhor do que a palavra de Deus para nos mostrar sobre uma liderança que ao mesmo tempo tem os seus pés no chão e a sua cabeça, o seu pensamento no céu. Eu quero compartilhar com você o que está registrado no Evangelho segundo nos escreveu São Lucas, no capítulo 4, a partir do verso de número 14. Nos diz o seguinte, acompanhe aí na sua Bíblia. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo, porém, para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios, e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida. Citar-me-ias este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter-se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na sua terra. E prosseguiu: De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos, na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantou-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificado, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Somente até aqui. Quando nós observamos o registro aqui de Lucas, no capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 30 que nós acabamos de ler, nós observamos e podemos tirar daqui alguns pontos imprescindíveis de uma liderança que ao mesmo tempo tem seus pés no chão, mas a sua mentalidade está no céu. E o primeiro ponto que nós gostaríamos de verificar é que a teoria, ela nos traz muito conforto. A teoria, ela nos traz a facilidade.
Porém, a prática é algo que transcende essa facilidade. Nos dias de hoje, nós temos muitos pastores formados em seminários e poucos pastores formados entre as ovelhas. Se nós fazermos uma comparação bem breve acerca disso, nós vamos perceber um exemplo interessante em Davi. Davi não se tornou ou não foi chamado a ser rei de Israel, sendo este algum aluno de um outro rei antecessor. Davi não foi treinado no palácio. Davi foi treinado junto às ovelhas. E os bons pastores, e eu não quero dizer que não é necessário o seminário, até porque eu também sou diretor de seminário, mas Davi, ele foi treinado entre ovelhas e não entre reis. E hoje nós vemos muitos pastores treinados em seminários e muito poucos treinados no campo. Liderança, assim, é muito teórica, é muito prática, é muito comum. Mas quando nós olhamos para o texto bíblico, nós percebemos que liderança de fato, ela tem que ser acompanhada por alguns aspectos importantes. E eu cito primeiro aqui para você que me acompanha. Quando nós observamos já no capítulo 4 e no versículo 14 e 18, nós vemos que o primeiro aspecto imprescindível de um líder é ser guiado pelo Espírito Santo. Se nós observarmos do versículo 14 até o versículo 18, nós vamos observar que antes de assumir um posto de liderança de fato, Cristo, ele foi cheio do Espírito Santo. Eu sou um cristão de confissão reformada. Eu sou um cristão que crê na sola Escritura. Eu sou um cristão que entende a esfera salvífica dentro da teologia reformada. Eu entendo as manifestações dos dons do Espírito ou do dom do Espírito. Mas acima de qualquer interpretação teológica dos textos bíblicos, eu preciso ser cheio do Espírito. E ser cheio do Espírito significa ser cheio daquele que está acima de todas as coisas. Ser cheio daquilo que possui o conhecimento de todas as coisas. Ser cheio daquele que possui a ciência e a capacidade sobre todas as coisas. É por isso que eu falo. Nós que estamos vivendo no presente momento, não podemos dar uma ênfase exacerbada apenas no aspecto do conhecimento. Mas antes disso, nós temos que ser cheios do Espírito. Um líder deve ser, de forma imprescindível, ser cheio do Espírito Santo. O exemplo está aqui em Cristo, que antes de iniciar qualquer manifestação sobre sua vida em seu ministério, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Então, este é o primeiro ponto que nós já aprendemos aqui, que um líder que quer ter os seus pés no chão, mas acima de tudo a sua mente em Cristo, ele deve ser, primeiro, ser cheio do Espírito Santo. O segundo ponto que nós podemos observar aqui está entre os versículos 17 e o versículo 19 do mesmo texto que nós lemos. Pois, quando nós olhamos este trecho, nós observamos que Cristo, ele tinha conhecimento da história, dos profetas e da lei ao citar o texto de Isaías. O que nós aprendemos aqui? Que um líder de fato, um líder cristão, além de ser cheio ou deve ser cheio do Espírito Santo, ele também precisa ser um homem que tenha base na palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo significa conhecer mais a pessoa do Espírito, conhecer mais ao Deus que se crê, conhecer mais ao Deus que trouxe até você a sua salvação. A palavra de Deus nos diz que ela é a única fonte da qual se testifica acerca de Cristo. Ele mesmo diz para nós que são elas, as Escrituras, que testificam dele. Logo, para que eu tenha uma aproximação ou um maior conhecimento acerca daquilo que eu creio, nada mais justo é do que conhecer a sua palavra.
A Bíblia está repleta de exemplos e o próprio Senhor nos disse que nós não erramos por falta de alimentação, nós não erramos por falta de vestimenta, nós não erramos por falta da música, nós não erramos por falta de estudos seculares. Nós erramos por falta do conhecimento, Escritura Sagrada, e do poder de Deus, do seu Santo Espírito, do grego dunamis. Então, primeiro ponto de um líder eficaz, com o pé no chão e acima de tudo a mente em Cristo é, primeiro, ser cheio do Espírito Santo. Segundo, conhecer a sua palavra. E aí entra a importância do estudo da palavra. Aí entra a importância de conhecer a palavra. Aí entra a importância de estar se apropriando da palavra, se permitindo como uma simbiose que lhe envolve de tal forma que você passa a ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e cheia do conhecimento de Deus. Este é o segundo ponto imprescindível na vida de um líder, na vida daquele que serve ao Senhor e labuta na obra e no ministério do Senhor. Seguindo adiante, nós observamos que um líder, ele, além de ter ou ser cheio do Espírito Santo e também ter conhecimento da palavra de Deus, um líder ele tem que ser um homem que inova, um homem que rompe paradigmas. Se nós observarmos os versículos 16, 17 e os versículos 20 e 21 do texto que nós lemos, nós vamos observar que Cristo ele rompe com o normal, ele rompe com o pré-estabelecido, ele rompe com o formal. Ou seja, um líder que tem o pé no chão e que tem a mente em Cristo e que é cheio do Espírito e que conhece a palavra, ele deve ter ousadia, como Cristo teve ousadia. Perceba você comigo, já imaginou Cristo numa sala cheia de doutores, Cristo um desconhecido, porque ninguém o conhecia ele como filho do carpinteiro. Jesus não era o conhecido depois da crucificação. Lembre-se que Jesus aqui era um anônimo, era mais um entre os judeus da Palestina. Este mais um, cheio do Espírito Santo, e demonstrou ser cheio do Espírito Santo, cheio do conhecimento, porque demonstrou na leitura de Isaías que conhecia a sua palavra. Ele irrompe com o tradicional, o costume daquela época, e no meio de inúmeros doutores ele se manifesta e tem a ousadia de dizer para eles, está vendo esse texto aqui? Hoje se cumpriu em mim. Isso significa ousadia, mas uma ousadia guiada pelo Espírito, lembre-se. Uma característica imprescindível é ser cheio do Espírito. Quem é cheio do Espírito é guiado pelo Espírito. Logo, sendo guiado pelo Espírito, detém sobre ele a palavra de Deus. E ao ser guiado pelo Espírito e ser detentor da palavra de Deus, o que te impede de ser ousado para exercício do seu ministério? O que nós precisamos hoje é de homens e mulheres com ousadia, capacitação para executar com êxito aquilo a qual foi chamado e convocado. A sua vocação também está atrelada à ousadia. Você não pode viver na inércia, achando que as coisas virão sobre você. É como eu costumo dizer, eu estudo não porque eu tenho o desejo de alguma coisa relacionada ao ministério, não. Eu sempre estudei. Estudei para que eu viesse a ser cada vez mais cheio do Espírito e do conhecimento da palavra. Logo, eu estudo para mim. Esses livros que estão aqui e tantos outros que eu tenho, não foram livros de presente. Foram livros comprados, adquiridos e estudados por mim, para o meu conhecimento. Ou seja, nós não podemos ficar na inércia, achando que as coisas virão até nós de forma aleatória. Nós devemos nos movimentar, nós devemos ter ousadia e, acima de tudo, como também nos ensina a palavra, aproveitar as oportunidades. E aí está o quarto ponto de um líder pé no chão e com a mente em Cristo. Ser cheio do Espírito Santo, conhecer a palavra, ser ousado e aproveitar as oportunidades.
No texto que nós lemos, quando a oportunidade foi lançada, Cristo soube aproveitar. Cristo soube aproveitar e com ousadia, graça, conhecimento e poder do Espírito, falou e falou bem. Quem é guiado pelo Espírito, quem tem o conhecimento da palavra, quem se permite a ousadia no momento da oportunidade, não vai fazer feio, vai fazer bonito. No momento da oportunidade, não vai tremer, muito pelo contrário, vai ter a ousadia. No momento da oportunidade, pode até achar que não tem capacidade, mas é ousado e vai para cima e consegue êxito naquilo que pretende executar em benefício da obra de Deus. Então nós que estamos aqui devemos aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos dá. Todas as oportunidades que o Senhor nos oferece. Quer ser um líder de fato, pé no chão e mente em Cristo, ou seja, para ficar mais interessante, pé no chão e a mente de Cristo? Simples. Na teoria, é muito simples, verdade. Mas na prática, se você começar hoje a fazer, você vai ver que é mais simples ainda, porque você vai estar vivendo a realidade. Então, o segredo é, primeiro, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Espere a oportunidade que você tiver no seu dia e busque cada vez mais ser cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Esqueça os formalismos, os embates teológicos. Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Segundo, seja uma pessoa que conhece a palavra. Seja um conhecedor da palavra. Não basta apenas viver uma vida de oração, de jejum, de práticas religiosas, mas seja um estudante assíduo da palavra. Não tenha a Bíblia apenas como um livro de enfeite. Não, tenha a Bíblia como um manual de instrução. Lembre-se, eu falei, Jesus disse, o povo erra porque não conhece. É como uma fórmula matemática, não existe segredo na matemática. Se você seguir a fórmula corretamente, aplicar a fórmula corretamente, não tem outro resultado a não ser o resultado certo. Se o resultado foi errado, é porque você não seguiu a fórmula correta, ou de forma correta. É a mesma coisa a palavra de Deus, a fórmula é ela. Se nós conhecermos a fórmula, não tem como as coisas darem errado. Não tem coisa capaz de fazer com que tudo aquilo que fazemos para Deus dê errado. Temos dificuldades, verdade. Temos problemas, sim. Ninguém está isento de problemas. Cristo mesmo nos diz que teríamos inúmeros problemas. Mas o final é acerto. O final é a glória. Além de ser uma pessoa cheia do Espírito, além de ser uma pessoa que conhece a palavra, seja uma pessoa ousada. Tenha ousadia, não tenha medo. Nós vivemos num país onde existe a liberdade de você prestar seu culto. Por que você tem medo? Por que você se esconde? Tem pessoas que têm medo de dizer que é cristão, ou tem vergonha mesmo de dizer que é cristão. Seja ousado. Seja o que o Senhor fez de você ser. E o que o Senhor fez de você é uma nova criatura. Tenha ousadia. Os tímidos não herdarão o reino do céu. Seja uma pessoa de ousadia, mas uma ousadia cheia do Espírito, guiada pelo Espírito e, claro, detentora do conhecimento da palavra. Ser cheio do Espírito, ser conhecedor da palavra, ser ousado e aproveitar a oportunidade. Não permita que as oportunidades que passem na sua vida sejam apenas um momento de você olhar, não achar interessante e simplesmente deixar a oportunidade passar. Um outro ponto interessante, e que eu quero citar também, além de todos esses que eu falei, desses 4 que eu falei, tem mais. Um líder pé no chão e que tem a mente em Cristo, além de ser cheio do Espírito, conhecedor da palavra, ousado e uma pessoa que aproveita as oportunidades, essa pessoa, olhando todos esses aspectos que nós citamos aqui, ela tem que ser uma pessoa que dá testemunho. No versículo 22, que nós lemos aqui,
Olha o que diz aqui, ó. Todos da sinagoga lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graças que saíam dos seus lábios. Testemunho. Você sabia que o sermão perfeito que você pode ministrar é a sua vida? A sua vida é o seu melhor sermão, porque a sua vida ela fala muito. Um líder ele tem que dar testemunho. As pessoas têm que olhar para o líder e falar, olha, aquele homem ali realmente é um cara abençoado por Deus. Testemunho. Testemunho de humildade, testemunho de santidade, testemunho de alegria, testemunho de acesso, onde as pessoas podem chegar até você, testemunho de que você pode conversar com todas as pessoas na rua, seja num bar, seja no ônibus, seja no carro, seja na igreja, seja em qualquer lugar, você dá o seu testemunho. O cristão ele pode andar em todos os lugares. Não existe lugar para cristão e lugar para não cristão. O cristão que é cheio do Espírito, que conhece a palavra, que é ousado, que aproveita a oportunidade e que dá testemunho, ele pode andar em todos os lugares. Não existe exceção. Então, o quinto ponto é esse: testemunho. Quer ser um líder pé no chão? E quer ser um líder que, além de ter um pé no chão, tem a cabeça, a mente no céu? Não se esqueça desses 5 pontos que nós lemos aqui em Lucas capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 30. Primeiro, ser cheio do Espírito Santo. Segundo, conhecedor da palavra. Terceiro, ousado. Quarto, aquele que aproveita oportunidade. E quinto, dê testemunho. Quando nós temos essas coisas bem fixas na nossa mente e saímos do campo da teoria para o campo da prática, grandes coisas Deus pode fazer na sua vida. Quer ver um exemplo? Depois do capítulo 4 de Lucas, é só você continuar lendo os próximos capítulos e você vai ver quão grande foi e ainda é o ministério do nosso Senhor Jesus, que é o maior exemplo para todos nós. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário e continue orando por nós. Que o Senhor possa abençoar a sua vida ricamente, em nome de Jesus.